Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Hoje, Poder em Foco entrevista o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele é economista, tem mestrado em finanças pela Universidade da Califórnia. Presidente Roberto Campos Neto, boa noite, muito obrigado por estar aqui. Começo perguntando, o Banco Central, neste momento de pandemia de coronavírus, o que pode fazer para ajudar a população brasileira? Bom, primeiro, boa noite, Fernando, boa noite a todos que estão nos assistindo. O Banco Central tem duas funções, dois objetivos principais, duas metas principais. A primeira é a estabilidade de preço, controle da inflação, e a segunda é a estabilidade do sistema financeiro, garantir que o sistema financeiro esteja sólido, funcionando de forma eficiente. Então, nesses dois grandes objetivos, o que nós vínhamos desenvolvendo bastante antes da crise, mas que continua, é a parte de competição bancária, a parte de digitalização, de colocar mais tecnologia no sistema financeiro, de gerar inclusão. Então, nós temos uma agenda grande aí de programas que estão em curso, não foram interrompidos e que são todos focados a ter essa reinvenção do sistema financeiro com mais inclusão, né? Então, esse é um ponto. Em relação à crise, ao período que nós estamos passando agora, a função, obviamente, primeira do Banco Central é garantir que, nesse período de crise, o sistema financeiro esteja sólido. Então, o Banco Central trabalha com vários cenários econômicos, foi um dos primeiros bancos centrais a ter uma atuação forte em termos de injetar liquidez no sistema. É importante que as pessoas entendam que os bancos têm que estar com liquidez para funcionar de forma apropriada, para que o crédito chegue, né, nas pessoas. Então, fizemos aí medidas de liquidez e medidas de capital, que é para fortalecer o balanço dos bancos. Então, o papel do Banco Central nessa crise, se nós olharmos todas as medidas que estão sendo feitas, as principais são de injetar liquidez, ou seja, garantir o funcionamento do sistema e que os bancos tenham capitalizados, e também nós estamos ajudando em alguns programas de crédito, né, na linha de colocar o crédito na ponta. Os bancos, no momento de crise, sempre sofrem com alguns boatos, muitas vezes, de saída de dinheiro, as pessoas vão lá e sacam dinheiro. Neste momento, para quem nos assiste, é possível dizer que o sistema bancário brasileiro é sólido, não tem risco de crise sistêmica, de quebradeira de bancos? É muito importante afirmar que o sistema brasileiro é bastante sólido. Ele está super provisionado. Provisão é aquele espaço que os bancos deixam para as pessoas que não pagam as contas. Então, ele está super provisionado, ele está super líquido, ou seja, tem liquidez, e ele está super capitalizado, ou seja, o balanço dos bancos está bastante sólido na forma em termos de capital. E os bancos, os bancos privados, em geral, que as pessoas têm tanto contato, têm a sua caderneta de poupança, recebem o seu salário, os bancos, na sua avaliação, estão fazendo um bom trabalho neste momento? Eu acho que os bancos têm feito, ao contrário de 2008, onde os bancos eram um problema, né? O que a gente está enxergando agora é que os bancos, na verdade, fazem até, de certa forma, parte da solução, porque como a gente precisa fazer vários programas e o dinheiro precisa chegar na ponta, os bancos é a forma, né? Os bancos têm uma capilaridade muito grande, então é uma das formas do dinheiro chegar na ponta. Agora, obviamente existe um anedótico que circula bastante na mídia, de que o custo do dinheiro, ou seja, o custo dos empréstimos subiu. Então, da mesma forma, quando um produto é escasso no supermercado ou numa loja e o preço sobe, acontece uma coisa mais ou menos parecida no mundo financeiro. O que aconteceu nesse mundo financeiro foi que as grandes empresas que tinham direito de pegar linhas, ou seja, de pegar dinheiro dos bancos e reforçar o seu caixa, eles tinham esse produto disponível através de linhas que estão sempre disponíveis, eles foram lá primeiro e resgataram esse dinheiro. Então, eles enxergaram um problema na frente e resgataram esse dinheiro. Então, grande parte da liquidez dos bancos, ela começou primeiro ainda para essas grandes empresas. Então, obviamente, os bancos, quando enxergam que a liquidez está saindo muito rapidamente, o Banco Central vai lá, faz medidas para injetar liquidez, mas os bancos também, como não sabem a duração da crise, têm uma tendência um pouco de frear um pouco os empréstimos. O que nós fazemos é acompanhar o que nós temos feito em termos de programa, ver os efeitos de cada programa. Então, todo dia, por exemplo, agora eu olho toda a parte de concessão de crédito, que tipo de concessão que foi feita, qual é o banco que está fazendo mais concessão, que está fazendo menos, qual é o capital e liquidez de cada banco. Então, a gente está acompanhando isso, que era um acompanhamento mais de longo prazo, agora a gente acompanha quase diariamente para ter certeza que as medidas estão chegando. Estou perguntando isso porque é essa percepção realmente geral que existe, que
que o juro que os bancos da rede privada oferecem, em geral, é mais alto do que poderia ser no Brasil. Essa é uma discussão muito antiga, apesar de a taxa oficial de juros ter caído tanto. E, neste momento, esse acompanhamento que o Banco Central faz demonstra que os juros cobrados para pequenas, médias empresas ou para pessoas físicas aumentou ou caiu nesse período? Não, acho que a gente tem que dividir. Primeiro, o Brasil tem um problema de spread alto? Sim, tem. É um problema estrutural? Sim, é. Tem vários componentes desse problema que já vinham diante da crise e que o Banco Central vem tentando atacar. A parte de estimular a fintech, de digitalizar cada vez mais o sistema, de criar competição, de estimular cooperativismo, estimular o microcrédito, tudo isso faz parte dessa estratégia de ir caindo o spread ao longo do tempo, e ele vinha caindo, com exceção de 2 produtos que nós sempre mencionamos, que é o cheque especial e o cartão de crédito. Em geral, o spread vinha caindo bastante. Se você pegar, por exemplo, capital de giro chegou a cair de 30% para 15%, financiamento de automóveis caiu de 22% para 13%, isso ao ano. O financiamento imobiliário chegou a sair a 7%, 7,5%. Ao ano. Ao ano, uma coisa que era 16%, 17% há um tempo atrás. Então, grande parte das modalidades de crédito, sim, caíram, né? Mas, obviamente, a gente tinha algumas modalidades, cheque especial e cartão de crédito, que não estavam caindo. No cheque especial, nós tomamos uma medida. E aí, depois da crise, o que aconteceu é que, obviamente, o custo do dinheiro, né, o custo do crédito subiu um pouco. Para que as pessoas entendam mais ou menos como é que funciona isso, eu diria que quando um banqueiro tenta colocar o preço no crédito que ele dá para um cliente, ou pessoa física ou jurídica, geralmente ele leva 3 componentes em consideração. O primeiro é qual é o meu custo de funding, de fundeio, ou seja, quanto que eu consigo captar, ou seja, basicamente a Selic, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do banco. E aí eu coloco um spread em cima disso. Esse é um primeiro componente. O segundo é o seguinte, qual é o custo da liquidez? E geralmente esse custo é muito perto de zero, porque os bancos trabalham com folga de liquidez no Brasil. E o terceiro é o capital, ou seja, quanto que eu preciso remunerar o meu capital. E a remuneração do capital vai depender do valor esperado, né, de quanto eu acho que eu vou recuperar do empréstimo. Então, quando a inadimplência sobe, é como se você custasse mais capital. Então, se a gente pensar em custo do dinheiro, liquidez e capital, o que aconteceu recentemente? A liquidez enxugou, porque está todo mundo tentando fazer caixa para atravessar a crise. Ou seja, muita gente tirando o dinheiro do banco. Ou tirando dinheiro de uma modalidade onde o banco tinha liberdade para uma modalidade de curto prazo, ou seja, ele tem um caixa, mas deixa no banco, mas é um dinheiro que o banco não pode usar. Então, a parte de liquidez subiu o preço, a parte de capital, como os bancos esperam uma maior inadimplência, sobe também um pouco o preço, e a parte de juros, a gente caiu os juros, né? Os juros teve até uma queda, mas passa a ser um componente menor, porque você tem esse componente do medo de não ter liquidez e esse componente do capital. E aí vale a pena só lembrar que muitos desses bancos usam modelos que têm indicadores antecedentes. Então, por exemplo, você faz um modelo, por exemplo, eu faço um modelo para avaliar o seu crédito. E eu tenho todas as suas informações. Não se esqueça que o banco tem várias informações sobre as pessoas. Então, por exemplo, você deixou de pagar a sua conta de luz, acendeu uma luz laranja, acendeu uma luz... Você deixou de pagar seu aluguel, acendeu uma outra luz. Então, quando os bancos começam a enxergar que tem um movimento, né, de inadimplência em algumas outras contas, alguns outros setores, é como se elevasse o risco também para aquela categoria. Então é importante entender que tudo isso, parte é feita no dia a dia, tem uma parte que é feita por modelos de risco, que tentam entender qual é o risco das pessoas. E isso tem subido, porque a incerteza em geral subiu, né? O senhor mencionou o cheque especial, que os bancos, é uma modalidade de empréstimo, vamos dizer assim, mais simples que os bancos oferecem. E nesta semana que terminou, na terça-feira, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Gilmar Mendes, tomou uma decisão dizendo que os bancos não podem mais cobrar uma taxa de clientes com cheque especial que tenha limite acima de R$500, que era uma medida que tinha sido adotada pelo Banco Central. Qual a sua avaliação sobre essa decisão do Supremo? O que pode ser feito a respeito e qual é o impacto que ela vai ter? Não, primeiro, acho que o Banco Central, eu não faço avaliação sobre decisões do Supremo. Decisões do Supremo, a gente respeita as decisões do Supremo. O que eu diria é que quando nós construímos esse programa, esse redesenho do cheque especial, a intenção é que ficasse melhor ou igual para todo mundo. Como existia uma camada de baixo da população que estava sempre
pendurada no cheque especial e pagavam juros que era na média 340%, chegava até a mais, a gente pensou, bom, essa pessoa que entra, e geralmente era a pessoa que tinha o limite assim, perto de R$500, um pouco acima, um pouco abaixo, que é quem ganha até 2 salários mínimos. Essa pessoa entrava no cheque especial e quase 70% delas nunca saíam, elas viravam uma super endividada, porque quando você rola a sua dívida a 360% é um... Então o que a gente pensou, bom, precisamos fazer alguma coisa para melhorar essa situação. Então a gente fez o seguinte, bom, quem usa muito o cheque especial hoje, né, que é esse pessoal de baixo, está pagando um custo alto. Por que o custo é alto? Aí a gente tentou entender por que o custo é alto. Parte da razão do custo ser alto é que, na verdade, o cheque especial ele é um produto que ele é mais como se fosse um seguro. A hora que eu abro um limite de cheque especial e você pode sacar a qualquer momento, o Banco Central tem que cobrar capital, porque é um produto que você pode perder liquidez. O dinheiro está lá disponível. Está disponível, é como se fosse uma linha. Por exemplo, agora que as empresas grandes sacaram as linhas do banco, elas pagavam por aquelas linhas. É como se fosse um seguro. Agora chegou a hora do sinistro, eles foram lá e pegaram as linhas e por isso que a liquidez dos bancos caiu um pouquinho. Então, a mesma coisa de cheque especial. Como é que funciona? Ou seja, os bancos têm um dinheiro lá que fica reservado para todo mundo que tem 500, 400, 600 reais de limite de cheque especial, o dinheiro fica lá, um seguro. Isso, o banco tem que ter uma remuneração por aquilo e por isso cobra isso. Tem um custo de capital, custo de capital econômico e custo de capital regulatório. Para não entrar muito em técnico, existe um custo do banco oferecer o produto mesmo para quem não usa. Entendi. E o que a gente descobria é que as pessoas que tinham muito dinheiro tinham um limite muito alto, porque o limite é proporcional basicamente ao seu saldo, e essas pessoas nunca usavam. Então, no final das contas, tinha um produto que você tinha a pessoa em cima que tinha um limite alto e quase nunca usava, e que quem pagava o custo, em grande parte, era quem estava embaixo e usava com frequência. Então, a gente falou, vamos fazer uma reengenharia. Olha, quem está embaixo até 500 não paga nada, então esse está melhor porque ele não paga a taxa e ainda mais tem uma taxa de juros que caiu pela metade, na média. Quem tem acima disso, você vai ter dois tipos de pessoas. A pessoa que usa pouco ou que não usa nunca. Como, na verdade, o que se cobrava, 0,25, é equivalente a um ínfimo dos juros que é pago, né, e abatia do que você paga, isso é importante que as pessoas entendam. Quando você usa o produto, a tarifa abate do que você pagou de juros. Como o que você pagava para usar era muito pouco, se você usasse o produto 2 dias no mês, já era zero a tarifa, porque a tarifa abate dos juros que você pagou. Entendi. Então, para quem usa pouco, também era melhor. Só para as pessoas entenderem, a tarifa é 0,25% sobre o valor usado do limite, acima do limite do cheque especial. Acima de R$500. Isso. E tudo que você paga de juros, a tarifa abate. Então, por exemplo, se você tem um limite de 1.000, usou 500 e custou 0,25 de juros, a tua tarifa 0,25 é como se você não pagasse nada de tarifa. Então, era um equilíbrio bom, porque para baixo era melhor, para quem estava no meio era melhor, para quem que era pior? Para quem tinha muito limite e não usava nunca. Mas essa pessoa podia cancelar, porque é facilmente cancelável. Eu não quero cheque especial. Não quero cheque especial. Então a gente entendeu que era um produto que era melhor ou igual para todo mundo. Quando nós apresentamos, inclusive para os consumeristas, para toda a classe que olha isso na lupa, eles gostaram do produto. Foi um produto que nós aprovamos, teve aí, obviamente, algumas incertezas em relação a que as pessoas não entenderam basicamente como funciona, mas depois que foi entendido, eu acho que o produto é bom. Para quanto caiu, enquanto estava vigorando isso, a taxa média, aí, se o senhor tiver essa estatística, do cheque especial para quem ia até R$500? O cheque especial ele tinha uma taxa um pouquinho variável também, então quem estava mais embaixo pagava um pouco mais. Então quem estava embaixo pagava mais perto de 380%, foi para mais ou menos 130%. Que é altíssimo ainda, mas é menos da metade do que era. É altíssimo ainda, é um trabalho que a gente continua fazendo. Agora, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu, pelo menos liminarmente, né, provisoriamente, a regra do Banco Central, qual vai ser o impacto? Agora, o impacto no curto prazo é que as pessoas que pagariam não vão pagar mais, mas a gente precisa ver como é que a gente vai fazer para frente. Eu não tenho ainda uma posição oficial. Mas o pessoal que tem o limite até R$500 no cheque especial vai sofrer um impacto já nas taxas? Por enquanto não, mas a gente vai estudar. Obviamente, como foi feito uma coisa combinada com a outra, porque era um redesenho total, você não tem como tirar só uma parte. Mas é possível, então, que os bancos possam, já que não podem cobrar o 0,25 de quem tem cheque especial acima de R$500, que eles possam aumentar um pouco para cobrar dos outros? A gente tem que examinar. De novo, eu não tenho uma resposta hoje, preciso entender basicamente como é que vai ser a medida. Primeiro, existe uma interpretação que a medida era só num tempo de crise, porque foi mencionado que a medida era... um dos motivos era
a crise que a gente está tendo. Então, eu prefiro não anunciar nada, porque de fato a gente não estudou ainda como vai ficar o produto. O senhor já falou aqui que decisão judicial, como, enfim, é comum a gente ouvir essa frase, deve ser cumprida, não vai ninguém ir contra a justiça. Mas essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Teve uma outra nessa semana que terminou, da Justiça em Brasília, na quarta-feira, um juiz da capital que determinou que os bancos não podem subir taxas cobradas de clientes ou intensificar exigências para concessão de crédito. Qual é a sua avaliação sobre essa medida? Não, eu acho que é o que eu disse, né? A gente não tem como nem descumprir nem comentar. Eu acho que o sistema que nós temos é um sistema que funciona bem, tem os poderes independentes. O que o Banco Central vai fazer vai entender qual é o escopo da medida e vai avaliar qual é o impacto no sistema. Obviamente, se nenhum banco no Brasil puder cobrar nenhum tipo de juros, nós teríamos que ter um sistema financeiro muito diferente do que nós temos hoje. Agora, certamente na semana que está começando, a área jurídica do Banco Central pode considerar ou deve considerar recorrer dessas decisões? Nós ainda não temos uma resposta sobre isso hoje. Mesmo porque foi localizado em Brasília, né? Se bem que a do Supremo Tribunal Federal é não, geral. Não, a do Supremo não. Essa daí talvez deva se recorrer dela? A gente tem que estudar como é que vai ser o desenho do produto se isso se perpetuar. Entendi. Casa própria, crédito imobiliário, que é um tema que interessa a imensa maioria dos brasileiros. O Banco Central autorizou as cooperativas de crédito a emitir letras de crédito imobiliário. Como é que isso vai funcionar e em que medida, na crise agora, isso dá uma desacelerada? Não, isso faz parte de um pacote que eu tinha mencionado, que era a nossa agenda, que nós chamamos de BC-REST, que é uma agenda de aumentar a competição bancária, de gerar inclusão, uma agenda de transparência e competitividade. E aí as cooperativas eram um dos pilares dessa agenda. O crédito cooperativismo no Brasil é bem pequeno, né? A gente tem um objetivo de crescer muito ele, e parte do problema que as cooperativas tinham é o acesso à captação, ou seja, elas não conseguiam captar recursos. Então, nós facilitamos de várias formas que as cooperativas pudessem captar recurso, porque a cooperativa é um crédito super bom. Ele é um crédito geralmente mais direcionado, ele é um crédito que você tem menos assimetria de informação, porque geralmente a cooperativa conhece o cooperativado, ele faz parte, sabe se ele é um bom pagador, então você acaba conseguindo eliminar um pouco do custo de incerteza que está embutido dentro dos juros. Então, essa é uma modalidade que a gente quer estimular. Nós fizemos várias medidas nesse sentido. Essa que foi mencionada é uma das medidas para aumentar o potencial das cooperativas competirem no sistema. E essa medida já tem ganhado tração no mercado ou ainda não? É muito no começo? As cooperativas estão crescendo bem acima do que cresciam no passado. Então, a gente vê que as medidas já começaram a fazer efeito. Nós gostaríamos que as cooperativas fossem, em algum momento, alguma coisa entre 15% e 20% do crédito. Hoje é bem abaixo. De novo, a cooperativa tem um modelo de dar crédito que é muito eficiente. Vamos falar da atuação do Banco Central no mercado, que na semana passada teve essa grande discussão, foi aprovado no Congresso lá uma medida que permite ao Banco Central atuar comprando títulos de empresas para ajudar nesse momento e dar liquidez para as empresas, dar dinheiro para as empresas poderem pagar os seus compromissos. O Banco Central vai ter esses títulos e no futuro pode vender os papéis, enfim. É mais ou menos, o ministro Paulo Guedes da Economia sempre falava, ele queria muito que fosse como foi em 2008, 2009 nos Estados Unidos, teve uma grande crise lá. O Banco Central americano, lá o Federal Reserve, tinha a liberdade de comprar os papéis de longo prazo das empresas, as empresas se capitalizavam, ficavam com dinheiro, passava a crise, as empresas voltavam a se valorizar, a ter lucro, os papéis também, o Banco Central devolvia para o mercado e tinha até lucro em alguns casos. A solução encontrada aqui é parecida com essa? O que o senhor poderia explicar para quem nos assiste sobre como será a atuação do Banco Central? Tá, eu acho que eu primeiro vou voltar um pouco para entender qual é a evolução, porque tem uma evolução muito grande de ser o que a gente era, ou seja, do que a gente fazia, para o escopo total do que o Fed faz hoje, que é o Banco Central americano. Então, o Banco Central brasileiro, até então, tinha a capacidade sempre de injetar liquidez no sistema financeiro através de títulos públicos. Então,
a gente tinha o compulsório, que é um pedaço do dinheiro que é captado, que fica preso no Banco Central, e o Banco Central poderia fazer medidas de liquidez usando títulos públicos. O que significa isso? Eu te dou um empréstimo baseado nos títulos públicos que você tem. Então, eu dou um empréstimo e tomo os títulos públicos como colateral. Em algum momento, o nosso plano na economia era cada vez ter menos dívida pública e mais dívida privada. Então, nós entendíamos que em algum momento era importante fazer com que os títulos de dívida privada tivessem valor de liquidez para os bancos. Porque até então, numa situação de emergência, que precisasse de liquidez, a única coisa que o banco podia entregar como colateral era título público. Então, nós começamos um programa que vai ficar pronto no ano que vem, que era mapear todos os créditos privados, e aí, numa situação de emergência, o Banco Central podia dar dinheiro para um banco e pegar a carteira de títulos privados como garantia. O que isso significa na prática? Significa baixar o custo de crédito para todo mundo. Por quê? Porque se você é um banco e você tem na sua carteira um título privado que não tem valor de liquidez, você coloca um prêmiozinho a mais, um preço a mais, porque eu sei que no momento de emergência eu não vou poder recorrer a ele. Então esse era um plano que vinha em curso. Veio a crise, coronavírus, e o Banco Central entendeu que a gente podia antecipar isso. Então, a gente tinha um mandato de só fazer financiamento com título público, a gente passou a fazer o privado. E aí fizemos duas medidas. Uma era no mercado de debentures, que é você conseguir financiar... Debenture, para quem está dizendo, é um título de longo prazo. É um título emitido por uma empresa, geralmente atrelado a algum projeto, alguma coisa. Então, você tinha as debêntures e o Banco Central podia dar dinheiro para os bancos e pegar esses títulos como garantia. Então, esse foi uma pequena evolução, a primeira evolução. Depois, nós fizemos a LFG, que é a Letra Financeira Garantida, que era um segundo passo, que é o seguinte: para quem não tem debêntures, ou seja, quem não tem esses títulos mais líquidos de crédito, mas tem uma carteira de crédito, você pode pegar a sua carteira de crédito, combinar ela, emitir um título em cima dessa carteira e aí eu financio esse título resultante da sua emissão. Então, era uma forma do Banco Central ampliar não só para debêntures, mas também para outros créditos. Mas todas essas medidas, o que a gente faz é a gente coloca liquidez nos bancos e espera que os bancos peguem a liquidez e distribuam a liquidez, que o crédito chegue na ponta. Nós não tínhamos até então um instrumento de comprar o crédito direto, ou seja, de competir com os bancos na compra pelo crédito, fazendo com que eles comprassem os créditos para eles também. Então, para ter esse instrumento, precisava ter uma mudança muito grande, que é a PEC. Então, esse instrumento, ele basicamente te dá o direito de comprar crédito privado direto. Eu posso comprar direto no mercado secundário. Nós entendemos que é um passo. O FED tem um mandato um pouco mais amplo que esse. Que eu ia falar com o senhor. O que o FED faz, ele começou fazendo, obviamente, e alguns programas foram desenvolvidos ao longo do tempo. O que o FED pode fazer, não só atuar no mercado secundário, como atuar em outros mercados. Isso. E é importante entender duas coisas que são importantes entender. Primeiro, o FED nos Estados Unidos não é um ente público, como o Banco Central é e faz parte da autarquia do Banco Central. E a segunda coisa é que a preocupação principal do FED sempre foi, nas últimas crises, a parte imobiliária. Por quê? Porque nos Estados Unidos, essa parte de financiamento imobiliário chegou a ser mais de 50% do balanço dos bancos. Aqui no Brasil é 7%, 8%, é bem menor. E aqui o crédito imobiliário ainda é muito incipiente e é um produto muito concentrado em quem tem mais alta renda. Agora melhorou um pouco nos últimos 2, 3 anos, mas até então, como os juros era alto, era mais concentrado e era muito mais, no começo, comercial do que residencial. Então, essas são algumas diferenças. Então, o que nós estamos fazendo é avançar no sentido ao que o FED, em sentido ao que o FED faz, mas, obviamente, hoje, na PEC que foi aprovada, nós concentramos em mercados secundários. Aí eu gostaria de explicar só por que concentramos em mercado secundário. É isso que eu ia perguntar e explicar para o nosso telespectador. O mercado secundário é mais ou menos assim, o senhor me corrija, tentando traduzir aqui. As empresas vão emitir títulos, não é? Elas vão captar dinheiro e será por meio do sistema financeiro, dos bancos. Isso. O Banco Central vai comprar esses papéis por intermédio dos bancos. Por isso que se chama secundário. É isso para que o nosso telespectador entenda? Hoje, grande parte desses títulos no mercado secundário são negociados através de corretoras. Às vezes, quando você entra numa corretora e compra um título, você nem sabe quem era o detentor. Tem uma corretora que faz a intermediação. Mas esse é um mercado secundário que cresceu muito, exatamente porque nós tínhamos, uma das formas que nós estávamos gerando competição no sistema financeiro é fazer com que a empresa grande pudesse acessar direto ao mercado. Então, por isso que o mercado secundário cresceu tanto nesses últimos tempos. Agora, deixa eu perguntar para o senhor. Não seria possível, já nesse estágio em que está o Banco Central, que tem mudado bastante, que a emenda constitucional que foi aprovada autorizasse a própria autoridade monetária, no caso o Banco Central, a diretamente ficar aberto
para empresas emitirem esses títulos, debêntures e venderem diretamente para o Banco Central? Aí a gente está falando do mercado primário, né? Então a gente tem uma diferença entre o mercado secundário e o mercado primário. Na primeira medida que foi aprovada, tinha um conceito mais amplo. Isso. Quando a gente começou o debate no Senado, tinham dois grupos de preocupação entre os senadores. Tinha um grupo que tinha uma preocupação, o Banco Central vai acabar comprando crédito podre, ou seja, coisa que não tem transparência, que a gente não sabe como é que foi feita a precificação, como é que foi apressado isso. Então tinha uma preocupação grande com ter transparência. E tinha um outro grupo que estava muito preocupado em que o crédito fosse mais para os menores, mais na ponta. São preocupações antagônicas, porque se você vai muito no pequeno, você vai ter menos transparência, né? Então, como foi entendido em várias conversas de que o BNDES já tem essa capacidade de ir na ponta, de fazer o empréstimo, de ter esse programa, então o Banco Central ficou mais focado, depois desse entendimento, de fazer o mercado secundário, que é um mercado onde já tem transparência. Inclusive foi colocado na PEC, critérios de transparência, tem que ter avaliação de rating, coisas desse tipo. Mas eu até me pergunto, tem vários critérios na emenda constitucional que falam, inclusive, sobre pequenas empresas, etc., mas os critérios são ter uma classificação de risco determinada, lá se fala em B-, uma coisa assim, para o nosso telespectador entender, enfim, uma classificação média de risco, vamos dizer, ou que tem uma classificação de risco feita por uma das 3 maiores agências classificadoras de risco do mundo. Eu me pergunto qual é a pequena, média empresa que vai ter acesso a isso. Hoje o mercado secundário ele é muito mais das empresas médias e grandes do que das pequenas, né? Mesmo porque as empresas pequenas hoje, elas não só não têm mercado secundário, como nem têm rating, grande parte delas. Como que elas vão ter acesso? Mas, de novo, a preocupação, isso foi para atender uma preocupação de que haveria transparência. Então, a gente fez da forma mais transparente possível. E aí uma resposta que é super importante, e é super importante que as pessoas entendam isso, é que o crédito é uma cadeia. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que tem um setor que tem 3 empresas, uma grande, estabelecida, uma média e uma muito pequenininha. E que os bancos olham a classificação de risco, vamos imaginar que a grande seja a pequena seja B e a média seja B, a pequena seja C. Como funciona o mercado normalmente? Esse A, por exemplo, num ambiente de juros de 3,75, vamos imaginar que ele conseguisse emitir uma debênture a 5%. Então, ele tinha o custo de dinheiro dele a 5,5%. Estou dando um exemplo hipotético. A empresa média, num ambiente que todo mundo está disposto a tomar risco e que o dinheiro está fluindo, tem liquidez, ele ia pagar uns 8%, tá? 8, 9%. Ao ano. E a pequenininha ia pagar uns 13, 14, 15% ao ano. O que acontece? Quando a empresa grande o mercado está numa situação de estresse, esse crédito ele começa a subir o preço. O valor. A hora que o grande sobe, vamos imaginar, o 5 sobe para 8, o outro sobe muito mais do que proporcional. Então, se o 5 subiu para 8, o outro, que era 6,5, subiu para 15. O que aconteceu com o pequeno? Não tem. Acabou. Então, o que acontece? Uma das formas de fazer o dinheiro chegar no pequeno é corrigir a cadeia de crédito toda. Isso é super importante que as pessoas entendam, né? E é super importante entender que... Mas essa medida, ela ajuda a corrigir a cadeia na sua avaliação? Ajuda, porque se o Banco Central puder comprar os créditos no mercado secundário, ele vai fazer com que a taxa caia e o mercado volte a funcionar. Por exemplo, você citou os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma medida há um tempo atrás que tinha uma capacidade enorme de comprar vários tipos de crédito. A parte de financiamento imobiliário, que lá eles chamam de MBS, eles estão comprando a um ritmo de 60 bilhões, um ritmo bastante até acelerado. Se você olhar a parte de crédito privado, eles começaram a comprar e pararam, porque o mercado já se ajustou. E não só se ajustou, como voltou a ter emissões. Ou seja, quando as pessoas entendem que eu posso comprar o crédito porque se tiver algum problema vai ter alguém que me assegura, o mercado às vezes se corrige e volta a ter emissões. E é importante entender que quando tem emissões para os grandes, o crédito pequeno melhora também. Agora, apesar de tudo isso que o senhor está dizendo, não seria ainda assim possível ter já também a modalidade em que o próprio Banco Central pudesse ir ao mercado e comprar diretamente de empresas, determinadas empresas, poderia-se fazer uma linha de corte, o tamanho delas, para que tivessem acesso direto ao Banco Central? Sim, podia. O Banco Central poderia ter primário e secundário. Houve um entendimento, isso é um processo legislativo, houve um entendimento que existia uma preocupação com o tema da transparência e existia uma preocupação também de atingir o pequeno. Então foi feito dessa forma, esse foi o desenho final. Ainda não está 100% finalizado, ainda tem mais
uma votação no Senado, depois volta para a Câmara, mas assim, é um debate que nós podemos ter. Hoje, o órgão no Brasil, e esse órgão não existe nos Estados Unidos, que tem a capacidade de analisar crédito na ponta e de estruturar operações, é o BNDES. Hoje o Banco Central não tem um time que tenha a qualificação de fazer estruturação de crédito na ponta. Então, acho que esse é um entendimento também que houve entre os senadores, que o BNDES pode fazer parte dessa função. Presidente Roberto Campos Neto, Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição eu entrevisto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Presidente, a gente falou um pouco no primeiro bloco, mas eu vou perguntar de novo. É realmente então seguro manter o dinheiro na caderneta de poupança, na conta corrente no banco? Não precisa correr lá no banco para tirar nesse momento de pandemia? É absolutamente seguro. O sistema brasileiro hoje é um dos mais sólidos do mundo. Ou seja, quem tem dinheiro no banco não precisa se apavorar nesse momento. Não precisa se apavorar, pode ficar tranquilo. O sistema está muito, muito, muito sólido, inclusive em comparação com outros países. O Brasil é um dos que tem o sistema mais sólido de todos. Deixa eu perguntar para o senhor sobre o início da crise do coronavírus. Lá no início, eu me lembro, o Banco Central emitiu um comunicado dizendo, olha, nós estamos olhando os efeitos que isso vai ter na economia e vamos considerar tudo isso na nossa missão aqui de Banco Central. Todos fizeram naquele momento uma leitura, nossa, o Banco Central está olhando, a economia está diminuindo a atividade, vai baixar o juro. O juro acabou baixando. Hoje, o BC continua levando em conta isso e como a atividade econômica realmente tem caído muito, o que se pode esperar sobre juros daqui para frente? Bom, em primeiro lugar, é importante entender que quando você tem uma crise como essa, e voltando um pouco ao primeiro bloco, quando eu falei que quando as pessoas vão pegar dinheiro no banco e o dinheiro está mais caro, esse incremento de custo ele tem vários componentes. E às vezes, em grande 99% dos tempos, o que determina o custo desse dinheiro é a Selic, é a curva de juros. E quando você tem tempos extraordinários como o que nós estamos vivendo, você passa a ter outros componentes importantes, como o tema da liquidez e do capital que eu mencionei. Então, é importante você entender que, quando você quer fazer o crédito chegar na ponta, você tem que olhar a precificação toda. Como nós entendemos, e até de forma relativamente antecipada, comparado com outros bancos centrais do mundo, que haveria um problema e que o preço da liquidez ia ficar mais caro, nós decidimos que as medidas preferenciais, naquele momento, eram medidas de liquidez de capital. Então, o Banco Central foi o primeiro a liberar compulsório, e foi o que mais fez. Nós fizemos, o potencial de todas as medidas que nós fizemos chega a 16% do PIB. O que significa isso? Significa que todo o dinheiro que eu libero para os bancos, mais o que eu libero em capital, que faz com que os bancos possam emprestar, porque vamos pensar que quando você tem um capital de 10 no banco, ele consegue emprestar um múltiplo daquilo, né? Claro. O banco trabalha de uma forma alavancada. Então, se a gente pensar em tudo que foi feito para melhorar, para aumentar a liquidez do sistema, para os bancos terem mais recursos para emprestar, isso foi mais ou menos 16% do PIB. A média de mercado emergente não chega a 5%. Então, a gente fez mais do que 2 vezes e fez bastante rápido. Então, por isso que eu tenho muita tranquilidade de dizer que o sistema é muito sólido. A taxa básica de juros no Brasil, conhecida como Selic, hoje está em 3,75% ao ano. Essa é uma taxa que está disponível a poucas pessoas, poucas entidades, mas é a taxa que é a base ali dos juros da economia. Existe ainda espaço para que essa taxa básica caia mais? Isso nós vamos saber na reunião do Copom, em algumas semanas. O que eu posso dizer é que nós estamos avaliando todos os cenários, entendemos que o importante é ter condições de liquidez na economia, ou seja, importante não é o que acontece com os juros em si, mas é o que acontece na ponta. Então, às vezes, você pode tomar uma medida nos juros e não vai ter o efeito tão esperado na ponta. Por quê? Por várias razões, porque está tendo uma crise de liquidez mundial, porque pode ter uma percepção que o seu fiscal piorou, porque pode ter uma percepção que as reformas vão ser adiadas, tem vários elementos. Isso não significa dizer que nós não estamos olhando a política monetária, nós estamos e caímos o juro.
existia também um componente de volatilidade no mercado, que é como se tivesse uma nuvem muito grande e você não conseguisse ver. Basta ver, eu peço perdão aqui aos telespectadores pela linguagem técnica, mas os mercados estavam oscilando tanto que eles batiam no limite de alta 3, 4, 5 vezes por semana, que é uma coisa que nunca aconteceu. Nem em 2008 a gente teve uma oscilação tão grande. Então isso faz com que você tenha também como se fosse mais nuvem, tem uma neblina, né, que te dificulta tomar decisão, mas não significa que nós não acreditamos em política monetária, ao contrário. Nós expressamos na linguagem da última ata que nós temos um componente agora que está atrapalhando e que nos dá menos visibilidade, tem mais, como o mercado diz, volatilidade, mas que nós seguimos olhando a figura como um todo. A maioria dos agentes econômicos e financeiros fazem previsões, são públicas, todos dizem que é necessário, ou eles enxergam a necessidade de reduzir um pouco mais a taxa. O senhor acha que eles estão conseguindo furar essa nuvem que impede a gente enxergar a realidade muito claramente ou não? Não, o que nós temos dito é que, primeiro, nós caímos os juros, né, e dizemos, olha, com essa volatilidade, com esse movimento que nós temos, é importante entender quais são as variáveis que são levadas em consideração. A decisão de política monetária é uma decisão que a gente toma a cada Copom, obviamente, e a gente conversa ao longo do tempo e faz as reavaliações do cenário. O senhor diria que hoje o cenário se deteriorou em relação ao último cenário que estava desenhado na reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária que decide a taxa de juros? Eu diria que se deteriorou, obviamente. Nós fizemos uma reunião que a data corte, inclusive no relatório de inflação, a data corte foi a data do dia da reunião do Copom, onde a estimativa do PIB era maior do que é hoje, com certeza. Mas, por outro lado, nós também dizemos que a decisão de política monetária tem outros fatores. Por exemplo, será que o fiscal vai ser muito ruim? Ou seja, será que vai nos custar um fiscal muito grande sair dessa crise? Será que as reformas ficam adiadas por um tempo grande? Será que essa volatilidade no mercado e essa saída de recurso grande no Brasil não atrapalha a tomada de decisão? Porque, de novo, não existe uma diferença em relação a identificar qual é a doença. Isso todos nós identificamos. O Brasil tem um crescimento baixo e a gente quer que suba. Às vezes existe uma diferença em identificar qual é o remédio. Tem pessoas que dizem, o remédio é colocar os juros mais baixos possível. Mas se o mercado tiver uma situação que o movimento de juros faça com que você tenha um efeito lá na ponta diferente do que você gostaria, então você não tomou, não deu o remédio correto para aquela doença. Então, eu acho que aí é onde mora o debate. E nós temos debatido muito esse tema. Taxa de câmbio. O dólar tem frequentado a taxa de R$5, um pouco acima disso, na realidade 5,10, 5,20. É possível dizer que dólar a 5 é uma espécie de novo normal para o câmbio no Brasil? Olha, é difícil dizer o que é novo normal. Obviamente, quando você pensa num horizonte mais longo e você está trabalhando com uma taxa de juros mais baixa, você está trabalhando com uma inflação mais baixa, tem uma perspectiva de o câmbio ser um pouco mais valorizado, mais desvalorizado, isso no longo prazo. Quando a gente olha o que aconteceu com a história recente do câmbio, você teve um período que teve uma desvalorização que vinha acompanhada de uma melhora nos prêmios de risco, que era exatamente as pessoas estarem trocando a dívida, o juros local estava tão baixo que as pessoas trocavam a dívida externa pela dívida local. Isso foi um período onde o câmbio se desvalorizou com as variáveis melhorando, e você teve depois um período onde não, o câmbio se desvalorizou com as variáveis piorando. E aí, como teve uma saída muito grande de recursos, vale lembrar que a saída de capital que nós tivemos de mercado emergente nessa crise, em alguns blocos de mercado emergente, foi 10 vezes pior do que 2008. Se você olhar a dimensão tempo e quantidade. Então, assim, foi uma saída de recursos muito grande, as moedas de mercado emergente desvalorizaram, o Brasil desvalorizou um pouco mais, e obviamente tem aí toda a percepção do que vai ser esse novo equilíbrio fiscal, se a gente vai conseguir realmente ter um equilíbrio fiscal que a gente faça um desvio e depois volte para a rota, ou se realmente esse desvio vai ser um pouco mais longo, isso tudo está no preço da incerteza, mas eu diria que a gente vem atuando na política, no câmbio, da mesma forma que a gente sempre atuou, entendendo que o câmbio é flutuante. Que parâmetros o senhor teria hoje sobre PIB, inflação, para compartilhar aqui com os nossos telespectadores? Lembrando que nessa semana que terminou, o Fundo Monetário Internacional, que nem é muito um parâmetro para acertar, porque eles erram muito nas previsões, mas disse que o Brasil vai ter uma retração de 5,3% na economia neste ano. O que o senhor acha dessa estimativa do fundo e qual que é a sua para inflação e PIB? Olha, a gente vai ter a nossa estimativa em breve, a gente vai soltar, a gente não faz
comunicado de estimativas fora dos comunicados oficiais. Então, a gente entende, a gente acompanha o que o mercado tem feito. O mercado está entre, eu diria agora, menos 1,5, menos 2 e menos 5. E aí vai depender muito da extensão da parada, né? Então, acho que as pessoas que hoje fazem conta de quanto vai ser o crescimento brasileiro, elas estão estimando quanto tempo vai ficar parado e como vai ser essa parada. Então, a gente consegue hoje ver, por exemplo, que se a gente imaginar que a gente tem um pico agora e começa a funcionar, é uma curva, claro, dependendo. Então, eu acho que é muito difícil fazer previsão de crescimento hoje. Eu acho que nunca teve tão difícil fazer previsão de crescimento. Por quê? Porque é um fenômeno muito diferente, muito novo, a gente não viu. Agora, parece que em alguns lugares a movimentação começou a voltar, né? A gente vê... Não, mesmo no Brasil, a gente olha, por exemplo, tráfego de carro, algumas coisas, parece que em alguns lugares a movimentação começou a voltar um pouco. Agora, na sua, enfim, com todas as dificuldades, porque nenhum de nós está apetrechado para dizer o que vai acontecer, é uma coisa absolutamente inaudita, mas ainda assim, sua expectativa é que o segundo semestre já seja um momento de superação disso tudo? Eu acho que o último trimestre vai mostrar melhoras, né? Obviamente de uma base muito baixa. Agora, a dúvida é o terceiro trimestre, o quanto vai ser impactado. Quarto trimestre, eu acho que começa a mostrar uma melhora. Ou seja, a dúvida agora é o terceiro trimestre, ele vai ser bom ou não. E a extensão do estrago que vai ter, né? Volta e meia, a gente fala sempre muito sobre o dinheiro que precisa ser injetado na economia para reativar a economia nesse período de crise mais aguda. E volta e meia aparece alguém falando, olha, vamos usar um pouco das reservas internacionais do Brasil para aquecer a economia. Qual é o seu juízo sobre isso? Bom, vamos fazer um exemplo bem simples para as pessoas poderem entender. Que eu acho o Brasil tem muitas reservas. Porque esse é um conceito que é bastante equivocado, né? Vamos imaginar que você abriu uma empresa, Fernando, né? E você não tinha nenhum capital anterior, então você quer comprar um ativo. Então, o que você fez? Você foi lá, pegou um dinheiro emprestado no banco e, do outro lado, você foi lá e comprou ouro. Vamos imaginar que a reserva é ouro, só para mudar um pouco aqui. Então, o que você tem na sua empresa? Você tem um empréstimo de um lado e você tem, do outro lado, o seu investimento, o que você fez, que é você comprou ouro. Então, a sua empresa tem dívida de um lado e tem um ativo que é ouro do outro lado. Essa atividade da sua empresa foi boa ou não? Bom, vai depender de quanto você pagou para pegar o dinheiro emprestado e quanto que o que você comprou te rendeu. O que você paga quando você pega o dinheiro emprestado é os juros que você paga aqui, o que seu ativo rendeu, no caso do dólar, é o quanto que é remunerado o dólar lá fora, mais o quanto que o dólar oscilou. Então, vamos imaginar que você tem isso na sua empresa. Aí você tem um movimento onde a moeda desvaloriza. O que acontece? É como se o seu ouro tivesse ficado mais caro, você tivesse ganho dinheiro. Então, quando você olha a combinação daquilo, você ganhou dinheiro na sua empresa, porque você pegou o dinheiro emprestado e comprou uma coisa que se valorizou. Agora, vamos imaginar que você fala assim, não, eu quero pegar, vamos pegar um exemplo onde essa conta toda deu 0 a 0. Ou seja, o que custou a mais de financiar foi exatamente o que subiu o seu ativo do outro lado. Então, você ficou com o resultado 0. Aí você fala assim, não, mas agora eu vou pegar esse meu ouro e eu vou fazer um investimento com ele. Eu vou pegar e vou gastar ele. O que sobrou na sua empresa? A hora que você pegou o ouro e fez investimento, sobrou do outro lado a dívida. Então, na verdade, se você pegar esse pedaço da sua empresa e gastar fazendo um outro investimento, é como se você tivesse aumentado a sua dívida, porque você não tem mais esse ativo e a sua dívida continua igual. Então, a sua dívida em relação ao que você tinha de ativo, ela subiu. No Brasil é a mesma coisa. Então, a decisão de você pegar a reserva e vender e fazer um investimento é a mesma decisão de você emitir dívida para fazer um investimento, porque no final das contas, você tem todas essas reservas financiadas por dívida. Não teve criação de dinheiro, entendeu? Então, acho que é importante as pessoas entenderem esse conceito. Ou seja, é uma má ideia. É a mesma ideia de você simplesmente emitir dívida para fazer gasto. A ideia é a mesma, porque no final das contas, como o seu ativo vai matar, o dólar vai matar com a dívida que você emitiu, no final das contas, se você quiser fazer dívida nova, você pode fazer ou emitindo nova dívida ou vendendo as reservas, dá no mesmo. E só para ficar nesse campo das ideias mais heterodoxas que aparecem em toda a crise, tem aqueles que têm falado, dado entrevistas, pessoas conhecidas. Por que o Brasil não pega e imprime mais dinheiro, imprime mais notas de real e resolve esse problema? Por que isso daria errado ou certo? Eu acho que aí é uma escala, né, que são várias formas de atuação e é muito técnico, isso eu vou tentar ser o menos técnico possível, tá? Então você tem
desde um cenário onde se fala assim, minha política de juros não funciona mais. Eu cheguei no que os americanos chamam de lower bound, ou seja, eu cheguei no meu limite de baixo. Eu já cheguei e baixei meus juros o máximo, eu não consigo mais fazer a inflação subir. E aí tem vários tipos de estratégia que você pode fazer. Tem uma estratégia que os americanos chamam de QE, que é você compra dívida pública. Você pode simplesmente comprar, e aí tem uma diferença se você vai neutralizar o efeito de dinheiro daquilo ou não. E imprimir dinheiro. Tem o mesmo significado. Você pode imprimir dinheiro também, é uma outra estratégia. O que eu acho que tem sido proposto, pelo que eu tenho visto, é você começar a simplesmente comprar dívida sem fazer o efeito de esterilizar, ou seja, você colocar dinheiro na economia através da compra de dívida. Esse é um processo que ele vem em várias fases. Geralmente esse processo é adotado quando as pessoas entendem que a política monetária não funciona mais. Chegamos nesse ponto no Brasil? Não chegamos. Não chegamos. Não. Ou seja, não é o momento ainda de adotar esse tipo de estratégia. Chegamos. Na nossa opinião, não chegamos. O que o senhor acha que é possível a partir de agora, então, para melhorar o ambiente? Por exemplo, tem clima para aprovar a independência do Banco Central no meio dessa crise toda? Eu acho que a independência do Banco Central estava super bem encaminhada. A gente tinha um projeto na Câmara com o deputado Maldênio, e eu vinha conversando com ele. Tinha um projeto no Senado, a gente tinha uma estratégia desenhada para aglomerar as duas propostas, estava bem encaminhado, e aí veio o meteoro. E aí a gente, obviamente, concentrou em algumas outras coisas, mas eu acho que esse projeto tem tudo para ser aprovado, está maduro, acho que tem um entendimento na casa que existe hoje um amplo apoio ao projeto. Espero que a gente volte a ele assim que for possível. Inclusive, se ele tivesse sido aprovado, nos daria mais liberdade hoje nas medidas do que nós podemos fazer, principalmente no ângulo transparência. Como é que o senhor se sente participando de uma equipe econômica tão liberal como é a equipe econômica do governo do presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes como ministro da Economia, e tendo que passar por um momento em que medidas que, enfim, para simplificar, são classificadas como keynesianas de intervenção do Estado na economia? Eu me sinto como alguém que estava num caminho e que viu que tinha um problema com a rota que tinha sido traçada, que vai traçar uma nova rota, mas que vai chegar no mesmo destino. A questão é muito importante deixar claro para as pessoas que a gente está fazendo um desvio, porque não só o Brasil, como o mundo inteiro, que é um desvio necessário, e nós entendemos que é importante garantir o emprego, a renda das pessoas, que as empresas não quebrem, então a gente está fazendo esse desvio, mas acho que o quanto mais nós conseguimos comunicar que esse desvio, a gente vai voltar para os trilhos rapidamente, menor é o efeito maléfico dele. E, na sua avaliação, nesse ano, ele está perdido para a privatização de empresas, caminhar mais na trilha do liberalismo, ou ainda é possível salvar algo nessa área de reformas e privatizações? Eu acho que quanto mais rápido nós voltarmos para o trilho, de novo, menor vai ser o dano. Então, obviamente, eu quero acreditar que assim que as coisas se estabilizem um pouco mais, entrando aí no meio do terceiro trimestre para o quarto trimestre, exista um ambiente para a gente voltar a falar. Mas é importante entender que isso não é a prioridade agora. A prioridade agora é garantir renda, garantir emprego, garantir o funcionamento das empresas. Nós entendemos isso. Privatização, Casa da Moeda, se fala muito aqui, imprime a moeda brasileira. O senhor acha positivo privatizar a Casa da Moeda? Olha, eu sou muito favorável ao programa de privatização em geral, né, que estava sendo tocado, não era um tema do Banco Central, então estou fugindo um pouco aqui do meu tema. Quando me perguntaram o que eu achava da privatização da Casa da Moeda, eu respondo, como Banco Central, eu sou comprador, né? Então, o que importa é que o preço seja o mais competitivo possível. Então, nós fazíamos, às vezes, concorrências e nós estávamos comprando a um preço muito maior do que nós poderíamos comprar de outros países. Comprando papel moeda. E as moedas também em metal, né? Então, para a gente era importante que fosse competitivo para que o preço baixasse. Isso do ponto de vista do Banco Central. Do ponto de vista de economista, nós acreditamos em um governo menor, nós acreditamos que o privado é mais eficiente que o público. Nós sempre brincamos, nós sempre dizemos que um dos nossos lemas é achar soluções privadas para problemas públicos. Então, nós entendemos que o privado maior é melhor. Entendemos que tem um desvio agora, mas nós vamos voltar para o caminho.
Presidente Roberto Campos Neto, muito obrigado por sua presença, por conceder a entrevista aqui ao Poder em Foco. E eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. E no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui e desejo uma boa semana a todos.